Olá, Miro. Tudo bem por aí? Na medida do possível, como você tá? Na medida do possível, vendo essa barbaridade toda, estamos tocando a vida. Vamos em frente. E você, como que tá? Tranquilinha? Ah, Tudo- triste. É tudo muito chocante, né? Eu não paro de me chocar. As imagens ficam marcadas, né, na nossa cabeça. Por mais que eu ainda busque não ver as mais tocantes, as mais chocantes, a gente passa por elas e isso fica marcado, né? Não tem jeito de escapar disso, não. Mas acho importante. Eu tenho dito aqui que é nosso papel conversar sobre isso, tentar refletir, trazer reflexão e informar sobre essa situação, né? Eu queria te ouvir sobre como você tem visto o conflito nesse momento. Na semana passada a gente avaliava um pouquinho a cobertura que a mídia tem feito, né, sobre o conflito, Miro. Sabe que na segunda-feira eu até conversei com o Fernando Horta sobre isso, que eu achei que tinha mudado um pouquinho essa leitura da mídia totalmente pró-Israel, que estava tão descarada a violência de Israel que a grande mídia, a mídia comercial, se viu obrigada, inclusive, a trazer vozes palestinas e a fazer certas críticas pontuais a Israel. Com o que aconteceu ontem, eu vejo mais uma vez reforçada esse meu entendimento de que parece que a grande mídia agora está dando mais voz à Palestina e está balanceando um pouquinho essa questão. Como você tem visto? Quero te ouvir. Então, Thalita, é isso. É histórico. A mídia brasileira é muito alinhada com a política externa dos Estados Unidos. O Israel é o braço armado dos Estados Unidos naquela região, então é alinhado com a política externa de Israel. A interferência da diplomacia israelense no Brasil é muito grande. Né? Os diplomatas vivem circulando aí pelas redações desses grandes veículos de comunicação. Né? Diplomatas e agentes do Serviço de Inteligência de Israel, do Mossad, né? vivem circulando. Né? Então, a mídia brasileira sempre foi muito alinhada com a política externa dos Estados Unidos e do seu braço armado, Israel. Sempre. Né? Sempre hostilizou o povo palestino, sempre hostilizou a revolta do povo palestino, como sempre hostilizou qualquer revolta de oprimidos no mundo. Mandela também era chamado de terrorista pela mídia monopolista brasileira. Mandela também era chamado de terrorista, né, na luta contra o apartheid na África do Sul. Né? Só para citar um exemplo, são vários exemplos. Né? A luta de libertação na Argélia também eram chamados de terroristas contra o colonialismo francês e por aí vai. Então essa é a mídia, é uma mídia colonizada, né? Com esse espírito, com esse complexo de vira-lata. No caso agora de Israel, com o ataque do Hamas, essa postura ficou ainda mais ostensiva. Né? É, Porque é isso. A Palestina só é tratada quando tem uma reação desse tipo. Enquanto não tem essa reação, o povo palestino continua sendo humilhado, maltratado, espizinhado, agredido. Né? Você pega a Cisjordânia, são 600 e poucas barreiras militares israelenses. Gaza é totalmente cercado, controle de energia elétrica, controle de água, de tudo. Enquanto não tem revolta, pode morrer, pode ser humilhado, dane-se. Quando tem uma revolta, a mídia vem com força, vem com furor, falando contra os oprimidos que se revoltam. Então, com a ação da terrorista do Hamas, né, a mídia se levantou e foi agressiva. Talvez o ponto alto, ou o ponto mais vergonhoso, mais deprimente, tenha sido aquele porta-voz dos Estados Unidos da Globo News, aquele Jorge Pontual. Talvez tenha sido o ponto alto, né? O ponto mais deprimente. Quer dizer, o cara justificando o assassinato, justificando a guerra, justificando matar mesmo, tal. Né? Parecia uma figura macabra, né? Uma figura tétrica. Né? E foi esse o Jorge Pontual, para não citar aquele Demetrio e outros. Né? Por aí vai. Ou os editoriais do Estadão, né? Por aí vai. Aí, de repente, também me deu essa impressão de que tinha dado uma abrandada. E dado uma abrandada aí por razões razoáveis. Porque passou a se mostrar com muito mais força. Por isso que o Israel ataca tanto, mata tanto jornalista, destrói tantos veículos de comunicação naquela região. Né?
Porque passou a se mostrar, através de mídia tradicional e através de mídia digital, a barbárie cometida pelo Estado terrorista de Israel. Essa barbárie que indigna, né? Essa barbárie de um monte de crianças, mais de 700 crianças mortas, né? De um monte de crianças chegando a hospitais, não é isso? Essa barbárie de você não ter água, você não ter eletricidade, você não ter alimento, você não ter medicamento, porque está tudo fechado, né? Gaza é um campo de concentração a céu aberto, é um apartheid aquilo lá, não é isso? Então, quando essas cenas ganharam maior força, ficou até difícil para um pontual, até na Globo News teve bate-boca entre eles, ficou mais difícil, até o Guga Chakra reprimiu, né, repreendeu o pontual, ficou mais difícil negar a ação terrorista do Estado de Israel. Então isso obrigou esses veículos a chamarem outras pessoas para opinarem sobre o que estava ocorrendo, para ter o direito ao contraditório, né? Para ter outras visões, para não ficar só a visão, o pensamento único, emburrecedor da mídia sionista, né? Um outro fator também é que aumentaram as revoltas no mundo inteiro. Então, além da denúncia, né, vista, né, em vídeos das agressões israelenses, do genocídio promovido por Israel, pela limpeza étnica conduzida por Israel, você teve explosões de revoltas em vários países do mundo, no mundo ocidental, né? Você vê grandes manifestações na Europa, repudiando o Estado terrorista de Israel, se solidarizando com o povo palestino. Então isso também pesa na mídia, porque aí, opa, começou a ter mais gente denunciando. E eu acho que um terceiro fator é que envolveu mais atores no conflito. Então o conflito nunca foi local, ganhou uma dimensão mundial de geopolítica mundial que também cria um complicador para veículos de comunicação da chamada grande imprensa. Eu acho que isso abrandou. Me estranhou de novo foi a reação diante desse ataque ao Hospital Batista. O Jornal Nacional publicou imagens que as próprias fontes oficiais de Israel desmentiram, de bombardeios que teriam sido feitos pela Jihad Islâmica. O Jornal Nacional publica um negócio desses. Que negócio é esse? Depois tem que recuar. Mas publicou, né? São imagens que os bolsonaristas, no esgoto digital bolsonarista, estão espalhando. Quer dizer que a Globo se uniu novamente com o bolsonarismo? Se uniu novamente, quer dizer, a pauta internacional fez com que bolsonaristas e mídia tradicional voltassem a se unir? Né? Então, esse episódio do hospital mostra o seguinte: eles estão tentando uma válvula de escape. Né? Que é isso, você transmitir imagens que as próprias fontes oficiais de Israel dizem, ó, essa imagem não é real, né? Isso é fake news, né? Então, eu acho que a mídia está um pouco nessa postura. Vamos ver agora como ela vai se posicionar diante dessa postura dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. Vamos ver, né? Porque eu acho que aí também atinge um outro patamar. É um outro patamar, né? Os Estados Unidos, como membro permanente do Conselho de Segurança, são 5 países que são permanentes no Conselho de Segurança: Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, e cada um desses tem poder de veto. Se um vetou a resolução, os Estados Unidos foi o único país que vetaram uma proposta de criar corredores humanitários, cessar fogo e ter ajuda humanitária. É essa a proposta que o Brasil fez. E é uma proposta branda, inclusive, porque olha que o Brasil negociou, como disse o ministro, né, Mauro Vieira, negociou com todos os países. Essa proposta do Brasil é muito branda. Eu inclusive, acho que ela é branda demais. Porque ela não critica ostensivamente Israel, não critica, dá um tom muito forte para cima do Hamas. É porque eu estou forte para cima do Hamas e não para o Estado terrorista de Israel, né? É uma nota, no meu entender, o governo brasileiro recuou demais nessa nota, né, para tentar aprová-la. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos rejeitaram a nota, rejeitaram um cessar-fogo, rejeitaram corredores humanitários, rejeitaram ajuda humanitária. O que mostra que os Estados Unidos são os senhores da guerra. Os Estados Unidos é que financiam essa guerra, né? Os Estados Unidos têm interesses muito maiores
nesse biombo Yankee na região, no Oriente Médio. Tem interesses muito maiores, né? O Biden tem interesses eleitoreiros, inclusive. O Netanyahu tem interesses políticos para se safar de processos que estavam contra ele, de lutas que estavam contra ele, né? Crise política em Israel, né? Eu quero ver como a mídia vai se posicionar agora. Os Estados Unidos vetaram a ajuda humanitária. Vetaram, né? Então é preciso dizer o que são os Estados Unidos. Acho, inclusive, Thalita, só para fechar esse ponto, eu acho que o próprio Brasil é isso. Foi uma nota construída, então você tem que ceder para chegar, né? Para ter esse voto de 12 votos de 15 favoráveis, né? Então, cedeu muito. Eu achei que cedeu muito. Eu acho que talvez esteja no momento do Brasil endurecer a sua relação com Israel. Eu acho que talvez seja o caso de seguir o exemplo da Colômbia. Sim. Gustavo Petro de falar o seguinte: ou para isso, ou nós vamos romper relações diplomáticas com Israel. É um Estado terrorista. Nós vamos romper relações diplomáticas com o Estado de Israel. É preciso endurecer a voz com relação a Israel, já que agora ele está totalmente patrocinado, visível, patrocinado pelos Estados Unidos. É preciso, me parece um pouco isso, mas vamos ver como a mídia vai se comportar diante disso, né? Ontem à noite ainda ficava aquele discurso, vetou, mas o Biden está querendo negociar corredor humanitário, quer dizer, os caras vetam e ainda aparecem como bonzinhos. Que praga é essa, né? Mas vamos ver como a mídia vai se posicionar. Sabe, Miro, que eu li relatos sobre a cobertura desse bombardeio ao hospital na mídia norte-americana, e essa mídia tem dado esse episódio noticiando muito mais como uma guerra de narrativas, como um ataque criminoso, né? Porque, de fato, existem ali fatos que podem indicar que o bombardeio foi de Israel e outros fatos que podem indicar que o bombardeio veio de dentro da Palestina. E daí, claro, que o governo dos Estados Unidos estão fazendo de tudo para tentar vender essa narrativa de que isso partiu de dentro da Palestina. Eu vi agora que o The New York Times publica um relatório da inteligência dos Estados Unidos apontando com vários indícios e fatos que esse bombardeio partiu ali de dentro da Palestina. Mas é claro que neste momento é muito questionável um relatório que seja feito pela inteligência dos Estados Unidos, né? Então, assim, de fato, a gente precisa avaliar como a imprensa brasileira vai comprar a versão americana, como tem comprado a versão israelense. Porque é isso, a gente só vê ali as versões de Israel na imprensa brasileira. Então, até que ponto agora essa versão dos Estados Unidos também será comprada por aqui pela nossa imprensa? Como você bem lembrou, o Jornal Nacional da Rede Globo, num primeiro momento, comprou a versão que foi colocada ali pelos Estados Unidos e por Israel, e depois Israel mesmo voltou atrás, porque foi visto uma questão do tempo, né, que não batia ali com o horário do ataque. Então tem tudo isso que está sendo construído. Tem vários fatos que se juntam a isso, né? Por exemplo, um assessor, um influenciador ligado ao governo de Israel ter publicado uma comemoração desse ataque no hospital ali na faixa de Gaza, e logo depois ele apagou. E daí vários outros questionamentos que surgem, né? Potencial bélico para fazer um ataque como aquele. Israel já tinha dado um aviso de evacuação daquele hospital. Isso foi confirmado, inclusive, por vários jornalistas que estão cobrindo em campo essa guerra. Israel deu um aviso para que fosse desocupado e logo depois esse ataque veio. Então, assim, são várias pecinhas que, por mais que Israel e Estados Unidos tentem criar essa narrativa de que foi um ataque interno, essas pecinhas não se encaixam. E agora, claro, com esse veto partindo dos Estados Unidos, tudo isso fica ainda mais nebuloso, né? Qual você acredita que sejam os interesses dos Estados Unidos com esse episódio? Ontem eu conversava, Miro, com um professor de Relações Internacionais da PUC, o professor Bruno, deixa eu pegar aqui, eu estou até com o nome dele aqui, Huberman,
E ele falou sobre os interesses do próprio Joe Biden, com interesses eleitorais, né, que tem interesses eleitorais, porque a gente sabe que tem um processo ali nos Estados Unidos bem próximo, e também em assumir um protagonismo internacional e esvaziar completamente a ONU e o Conselho de Segurança. Eu li agora há pouquinho, inclusive, que Biden, em negociação com Netanyahu, conseguiu convencer o Egito a abrir um corredor humanitário. Então, assim, Joe Biden cada vez mais assume esse protagonismo internacional e boicota daí o Conselho de Segurança da ONU, não? Então, Thalita, o Legione vem em seguida. O Legione é o que acompanha mais de perto todas esses bastidores, né, dessa política internacional, do papel da ONU, né? Se é que tem muito papel, né? Às vezes dá a impressão que a ONU não serve para porcaria nenhuma, né? Mas o Legione é que tem melhores condições de falar. A impressão sobre esse negócio da mídia brasileira pegar a versão, a narrativa de Israel. Isso está evidente, está desde o início, desde sábado retrasado, vem repetindo, argumentando favoravelmente a postura de Israel, né? Sempre, né? Não descontextualiza, né? Parece que houve um raio em céu azul, de repente ocorreu um atentado em Israel, né? Como se não tivessem décadas de uma situação conflituosa, tensa e de agressão israelense ao povo palestino, né? Então, desde o início, a mídia vem comprando essa versão. Nesse caso do hospital, é isso. O caso, quando veio à tona, porque é um caso gravíssimo, isso é um crime de guerra de alto grau, é coisa para realmente ter retaliações diplomáticas internacionais, né? Confirmado quem tomou a iniciativa do ataque, né? Quando veio, você teve de imediato o mundo árabe reagindo, então o mundo árabe dizendo o seguinte: nós não vamos receber o Biden aqui na região, não vamos receber, desde a autoridade palestina, todos os países, né? Estamos fora, todo mundo reagiu, né? Israel ficou meio acuado. Aí veio a versão, porque é isso, foi um dos porta-vozes do governo israelense que soltou no Twitter comemorando o fato, né? E inclusive se referindo ao fato de que Israel já tinha avisado que aquele hospital ia ser atacado, que aquele hospital era um biombo de terroristas, né? Era um esconderijo de terroristas. Então o porta-voz comemorou, depois ele deletou lá no tal do X, no ex-Twitter, né? Mas ele comemorou. Pois bem, aí veio então essa versão, não, quem atacou foi esse grupo, o Jihad Islâmica, que é um grupo minoritário na faixa de Gaza, um grupo muito frágil atualmente, inclusive sem capacidade bélica para uma ação desse tipo. Então passou a culpar o Jihad Islâmico. A mídia ocidental começa a divulgar essa versão e o Biden compra totalmente essa versão. Essa visita ao Netanyahu, né? Ele assume a versão de Israel, mesmo dizendo que o serviço de segurança dos Estados Unidos está averiguando melhor. Ou seja, ele diz: o serviço está averiguando, mas ele já concorda com Israel, já concorda com Netanyahu. Então, é isso, é criar uma narrativa, né, a partir desses fatos que mostram que não é. A tendência não é essa. Qual seria o interesse da Jihad Islâmica, um grupo minoritário, desgastado, frágil, ter feito uma operação dessa, né, atingindo a sua própria população? Então, isso é o que a mídia vendeu, isso é o que o Jornal Nacional, de forma irresponsável, publicou, né? Irresponsável publicou. Então, só voltando a esse negócio da mídia. Com relação ao Biden, eu acho que tem a relação histórica Estados Unidos, aí não tem muita diferença, viu, Thalita? Aí o Legione pode responder melhor, Reginaldo Nasser, né? Não tem muita diferença entre republicanos e democratas. Aí é política imperial. Na política imperial, sejam republicanos, sejam democratas, todos eles bancam Israel como a sua linha de frente naquela região, uma região que é geopoliticamente importantíssima, uma região que o petróleo é importantíssimo, né? Então, Israel sempre foi uma cabeça de ponte dos Estados Unidos. Mesmo a criação de Israel não tendo sido uma iniciativa dos Estados Unidos, era no sentido de dar terra para os judeus, era no sentido de ter uma pátria, né?
né? Mesmo a iniciativa foi, inclusive, da União Soviética, na ocasião, não é isso? Mesmo a iniciativa tendo sido totalmente desfigurada, né? Os Estados Unidos sempre consideraram aquilo lá uma cabeça de ponte, né? Sempre consideraram Israel, né? E isso democratas e republicanos. No caso mais recente, os republicanos, através do Trump, tinham uma relação muito mais forte com a comunidade judaica nos Estados Unidos, né? E a relação muito mais forte Trump-Netanyahu, né? Então era a extrema-direita, eram os neofascistas unidos. Trump, Netanyahu, Bolsonaro, né? Eram esses caras, né? Essa extrema-direita mundial unida, né? Então, o que o Biden agora tenta fazer? O Biden tenta escapar da sua... Ele está com dificuldades eleitorais, né? Existe um risco dos Estados Unidos cair novamente. Olha qual a situação desse império, decadente desse império. Existe o risco dos Estados Unidos caírem novamente nas mãos desse sujeito, desse ser grotesco, corrupto, corruptor, né? Chamado Donald Trump. Existe o risco. O cara está na frente, né? Nas pesquisas internas dos republicanos e está na frente nas pesquisas sobre a eleição nos Estados Unidos. Então, o Biden tenta agora se aliar. O Biden sempre teve críticas ao Netanyahu, inclusive na questão dos dois estados. Na defesa dos dois estados sempre teve crítica. Agora ele esqueceu as críticas e a unidade total. Aí é o império novamente, né? É a votação nos Estados Unidos, né? São os interesses da indústria de armas, da indústria bélica, né? Que se fazem mais fortes, né? Eu acho que é isso que justifica essa postura dos Estados Unidos. Tem relações históricas e tem relações momentâneas, conjunturais das eleições nos Estados Unidos, né? É o Biden tentando um novo protagonismo, sabendo das dificuldades que ele vai ter no processo eleitoral Yankee, né? Me parece isso, Thalita. Perfeito. É curioso, né? Essa resolução que foi vetada pelos Estados Unidos ali no Conselho de Segurança da ONU, várias resoluções já passaram ali no Conselho de Segurança, contrárias inclusive a Israel, e Israel pegou e colocou na gaveta, né? Hoje pela manhã eu ouvi um analista dizendo isso. São várias as resoluções que estão na gaveta ali dos governantes de Israel. O fato dos Estados Unidos terem vetado toma uma proporção maior do que se tivesse passado. Se essa resolução tivesse passado, Israel não estaria obrigado a cumpri-la, porque é isso, é somente uma resolução. Mas o fato dos Estados Unidos terem vetado é um sinal, né? É mais forte do que se tivesse simplesmente aprovado essa resolução tivesse seguido. Vou conversar daqui a pouco sobre tudo isso com o Legene Mirhan de fato. Parabéns ao Barão de Tararé, que ontem realizou uma transmissão com, inclusive, o professor Legene Mirhan, Reginaldo Nasser, aquela jornalista palestino-brasileira, Soraya Mislet. Exatamente, já esteve aqui com a gente também, analisando de fato como a imprensa tem noticiado a guerra Palestina-Israel. Foi excelente, foi uma discussão bem interessante. Acompanhe, inclusive, o canal do Barão de Tararé para ficar ligado nas lives e transmissões ali do canal. Miro, muito obrigada, um ótimo trabalho para vocês por aí. Beijo grande, até semana que vem. Beijão, Thalita, bom trabalho. E vamos ver se a gente consegue ir superando essa fase tão sombria que a humanidade está vivendo. Vamos ver. Dias Beijão. Pesados, né, Miro? Beijão para você. Altamiro Borges, jornalista. Você viu uma Oi, cena... repete. Tem cenas que são brutais, né? Você vai vendo essas cenas de crianças chegando em hospitais, do desespero da população e tal. Antes de ontem, eu vi uma cena que era uma criancinha que tinha falecido e o gatinho da família ficou no pescocinho daquela criancinha. Nossa Senhora, o que é aquilo? Não dá, Miro, não dá. Essa cena, que eu acho que é a cena da guerra, que é essa dos médicos dando uma coletiva naquela pilha de corpos, essa imagem me passou num momento assim nas redes. Eu não consegui olhar e fixar ainda os olhos naquela imagem, mas ela ficou marcada na minha cabeça, eu não consigo esquecer aquela cena, de fato. Eu acho que vai ser a cena dessa guerra. Aliás, que não aconteça nada pior do que aquilo, porque essa cena, me faltam palavras para descrever, mas é terrível, é difícil demais ver aquelas crianças ali mortas, é difícil demais.
é a forma como Israel trata o povo palestino. Tinha um ministro, eu não vou lembrar o nome dele, um dos principais ministros do Hitler, que tratava os judeus como animais que precisavam ser exterminados. Agora teve o ministro da Defesa de Israel que se referiu aos palestinos como humanos animais, que não podem ter tratamento humano. É a mesma conduta, é uma atitude nazista, é uma atitude de limpeza étnica, é uma atitude... Em Varsóvia, os judeus devem ter sido chamados de terroristas também quando se rebelaram contra o gueto nazista, né, o gueto imposto pelos nazistas em Varsóvia. É isso, essa é a situação, é triste.